Os Caça-Fantasmas estão de volta com uma nova aventura que reúne a velha guarda e a nova geração que foi apresentada pra gente em Ghostbusters Mais Além. Mas será que Ghostbusters Apocalipse de Gelo vale uma ida ao cinema? A crítica especializada não gostou. No Rotten Tomatoes o filme abriu com apenas 44% de aprovação. Mas em contrapartida, o público amou e amou com força. E a gente vai falar sobre isso agora e eu vou te contar o que eu achei desse filme e se vale ou não aquela ida boa no cinema. Vem comigo. Oi, meus amores, aqui é a Rafa Gomes, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês pra gente conversar sobre Ghostbusters Apocalipse de Gelo, que traz aqui Gil Kenan como o grande diretor e que também assina o roteiro. Enquanto Jason Reitman, filho de Ivan Reitman, que é o cineasta responsável pelos dois clássicos de 84 e 89, assumiu a direção de Ghostbusters Mais Além, aqui ele retorna apenas no papel de produtor. Nessa aventura que mostra realmente Nova York em meio ao caos. Agora os nossos caças-fantasmas, a nossa nova geração, está em ativa, tá ali trabalhando nas ruas de Nova York, pegando muitos fantasmas, mas uma nova ameaça que data lá de 1900 e bolinha, vai voltar para assombrar a cidade de Nova York. E cabe a essa nova geração e a velha geração combater esse mal antes que a cidade se transforme nesse marasmo de gelo, com a população toda também correndo risco de vida. Essa produção traz aqui o retorno também de Paul Rudd, McKenna Grace, também temos o retorno de Finn, lá da franquia de Stranger Things, e obviamente a gente tem o retorno de Dan Aykroyd, também temos o retorno de Bill Murray e também não podemos esquecer do retorno do ator Ernie Hudson, que fez muito sucesso no Tapete Vermelho. O cara tá com mais de 70 anos e tá lá com um corpão esbelto, ao lado também do Kumail Nanjiani, que é vencedor do Oscar, que faz aqui uma espécie de sidekick. Eu confesso que eu jamais esperaria vê-lo fazendo uma espécie de sidekick, principalmente depois de ele ter assumido papéis um pouco mais sérios, mas o papel funcionou. E o que eu achei desse filme? Eu confesso pra vocês que Ghostbusters Mais Além é melhor do que Ghostbusters Apocalipse de Gelo, mas ainda assim a sequência entrega o entretenimento que você espera assistir. Enquanto Mais Além realmente resgata toda a nostalgia dos anos 80, fazendo uma conexão direta com os personagens originais, criando essa ponte e apresentando também uma nova geração de caça-fantasmas, justamente para dar sequência na franquia, a segunda sequência aqui, dessa nova leva de filmes dos caça-fantasmas, ela já tá com esse universo mais estabelecido e ela começa a andar com as suas próprias pernas, mas ainda assim mantendo um pezinho ali nos anos 80, referenciando demais aos clássicos dos anos 80, trazendo cenas também dos filmes anteriores, justamente para sempre manter aquela conexão com a geração millennial, que é a minha geração que cresceu assistindo esses filmes. Alguns de vocês podem ter assistido esses filmes nos cinemas, eu assisti esse filme na televisão, eu creio que foi ali na sessão da tarde que eu assisti esses clássicos, tenho os dois na minha coleção também, e embora esse filme não equivale em nível de qualidade ao primeiro, que é o Mais Além, quando eu falo primeiro, eu falo da sequência desde os clássicos dos anos 80, ok? E embora ele não tenha o mesmo nível de qualidade, eu acho que esse filme funciona muito bem. A gente tem uma comédia muito leve, uma comédia familiar, as piadas funcionam, as sacadas cômicas, elas são sacadas feitas pra família, então a gente tem um humor que obviamente é um humor PG-13 e ele funciona muito bem do começo ao fim. Nem todas as piadas vão fazer você rir, mas o ambiente cômico que é criado dentro da trama é um ambiente muito bem sustentado e muito bem consolidado, com personagens com os quais a gente consegue se identificar com facilidade. Como são personagens que nós já conhecemos lá do filme anterior, obviamente que a gente não tem aquele trabalho de desenvolvimento de personagem tão profundo como a gente teve no passado, mas a McKenna Grace tem um destaque especial aqui, porque ela é meio que a rebelde sem causa que tá tendo uma espécie de crise existencial. E essa crise existencial dela vai entrar diretamente fazendo um crossover aí com os fantasmas. Então a gente vai ver desde esse background mais pessoal, um pouco mais intimista com a personagem e como isso impacta diretamente no trabalho que todo mundo faz ali como caça-fantasmas. É um filme que, em termos de ação, nós temos cenas de ação que são muito bem executadas, os efeitos visuais, eles são bons, em alguns momentos você vai perceber ali que é um CGI um pouco mais rústico, mais rudimentar, mas de maneira geral os efeitos visuais estão excelentes. Acho que os efeitos visuais do primeiro filme, eles são melhores, temos também mais efeitos práticos no filme anterior do que nesse filme, mas ainda assim é um filme que consegue se manter muito fiel ao material fonte, à medida que também começa a caminhar com suas próprias pernas. Diferente do filme, da versão feminina que foi lançada lá em 2016, a gente tem aqui uma versão que
não apenas é um pouco mais madura, mas ainda assim consegue se comunicar com ambas as gerações, tanto a geração original, que cresceu com os filmes clássicos, bem como essa nova geração, que é a geração Z, que é essa geração de crianças também que está chegando e que vai poder assistir o filme com os seus pais, que provavelmente cresceram com os clássicos. Então é um filme que consegue equilibrar muito bem essa dinâmica em tela, à medida que a gente também tem personagens que são carismáticos. E obviamente que a cereja do bolo são os personagens clássicos. Eles são o nosso vínculo com a franquia Caça-Fantasmas, é com eles com os quais nós nos relacionamos de maneira profunda, mas ainda assim, os personagens do Paul Rudd, do Finn, da McKenna e também da Carrie Coon, eles funcionam em tela. Eu não acho que eles têm o mesmo nível de amabilidade que os personagens originais possuem, mas eu também preciso reconhecer que há um apego a essa nostalgia, há um apego ao relacionamento que nós construímos com esses personagens, com o fato da gente ter assistido esse filme por anos a fio na TV aberta. Então existe uma relação um pouco mais próxima e mais intimista com os personagens clássicos, coisa que a gente ainda não conseguiu construir com os personagens novos. Mas eu acho que o Paul Rudd, como fio condutor da trama e como essa figura paterna que acaba sendo apresentada de maneira muito mais palpável na sequência, ele funciona muito bem como esse elo entre o passado e o presente, porque ao mesmo tempo que ele é um ator um pouco mais veterano, ele já tá na casa dos 50 anos de idade, ele é um ator que tem um apelo muito popular com a geração nova, justamente por viver Homem-Formiga lá no MCU, né, gente, no universo da Marvel. Então ele já consegue fazer uma conexão conosco, que somos a geração Millennial, e com a geração Z, ao mesmo tempo que o seu personagem é um personagem muito legal. Ele é essa figura paterna que também tem o humor um pouco mais arraigado nele. Ele é um fio muito forte em termos de humor. O Kumail Nanjiani, como eu falei pra vocês, é o alívio cômico da produção. Então algumas das piadas um pouco mais forçadas e um pouco desse humor mais pastelão acaba vindo do personagem Kumail Nanjiani, mas eu achei muito legal a forma como eles trabalharam a comédia em todos eles, com a McKenna Grace sendo exatamente o ponto dramático da trama e também o alicerce. Ela é o pilar que vai conectar as duas gerações de caça-fantasmas em direção a esse novo fantasma, essa nova ameaça, que é uma ameaça bem antiga e histórica. De maneira geral, eu acho que Caça-Fantasmas entrega o entretenimento que ele se propõe a fazer. Ele é um filme leve. Se você é aquela pessoa extremamente apegada à nostalgia, talvez você torça o nariz para um novo Caça-Fantasmas. Eu acho que o primeiro, ele conseguiu captar muito bem, desde a trilha sonora, aquela trilha sonora um pouco mais fantástica, que é uma trilha sonora que se comunica demais com a trilha sonora clássica do primeiro Ghostbusters de 1984. Esse segundo filme, eu já não achei a trilha sonora tão marcante, então eu acho que talvez muitos dos críticos tenham torcido o nariz justamente por não ter uma trilha sonora que tenha o mesmo apelo emocional que a trilha sonora do primeiro filme, que é o Mais Além, teve. Ainda assim, é um filme que começa a caminhar de maneira mais independente, ainda assim, sempre mantendo os personagens originais de maneira honrosa e também, é claro, solidificando a presença deles dentro da trama. É interessante a gente ver como os personagens originais, eles sempre vão ser um fio de conexão, eles sempre vão ser uma ponte de conexão. Tem uma cena aqui na sequência em que a gente vê o elenco original puxando a alavanca daquela máquina onde eles depositam os fantasmas depois que eles capturam. Aquilo lá, obviamente, é um apelo à nostalgia, justamente para se comunicar com a gente. É uma cena fofa também. Muita gente da geração nova, obviamente, não vai perceber isso, mas isso aí é um cuidado que Kenan, o diretor, teve com o público. E, além disso, uma coisa que eu gostei demais desse filme é que o final do filme, ele segue o mesmo caminho, o mesmo trajeto que os filmes clássicos também seguem, que é aquele lance dos Ghostbusters, dos caça-fantasmas serem ovacionados pela cidade de Nova York depois de eliminar a ameaça atual. É bem legal aquela cena em que eles são recebidos pela população e eles vão descendo as escadarias, ou eles estão andando ali no meio de, sei lá, seja uma praça central ou de uma avenida principal, onde eles acabam sendo realmente aclamados por todo mundo ali. São cenas finais que contam com um plano um pouco mais fechado, ora planos um pouco mais abertos, justamente para mostrar a popularidade dos caça-fantasmas.
a gente também tem as reações deles em relação ao desfecho da trama, então são momentos um pouco mais leves e ele repete exatamente isso no final do filme. Isso não é um spoiler, gente, isso é apenas algo para vocês entenderem como o diretor realmente teve esse capricho em conectar os clássicos ao original. Então isso é muito legal, isso faz com que o filme ganhe um valor ainda mais especial, mas ainda assim eu acho que Mais Além é melhor. De qualquer forma, eu acho que Caça-Fantasmas, Ghostbusters, Apocalipse de Gelo vale muito a pena ser conferido no cinema. É um ótimo programa para ser feito em família, por ter uma comédia um pouco mais leve e um humor que realmente funciona com gerações diferentes. Ele é um filme que vai agradar um número bem maior de público. E, gente, a audiência norte-americana que já pôde conferir o filme antes da chegada dele aqui no Brasil, bateu o martelo. O filme tá com 84% de aprovação no Rotten Tomatoes no instante que eu tô gravando esse vídeo. A galera gostou demais do filme. E eu acho que, assim, por ser um período em que a gente tá começando o verão norte-americano, que é uma temporada onde a gente tem lançamentos de grandes blockbusters, eu acho que é um ótimo filme para ser conferido durante o verão. Aqui no Brasil é praticamente verão o ano todo, tirando o sul do Brasil, que acaba tendo um inverno um pouco mais rigoroso. Então ele é um filme gostoso para você assistir, vale a pena levar as crianças, censura é uma censura baixa, então você pode ficar tranquilo porque ele é um filme suave. Ele também fala sobre outras questões, como questões familiares, trabalha bem a relação entre pais e filhos, o que traz um gostinho diferente pro filme. A gente percebe que a Sony, ela tá realmente focando o seu filme na geração nova, sem deixar a geração original para trás, porque no final do dia, nós somos a geração que vai impulsionar o filme nos cinemas, porque nós temos o vínculo emocional. Esses dois filmes clássicos fazem parte da nossa memória afetiva. Então eu fico muito feliz de saber que a Sony fez questão de honrar a geração antiga, de fãs, justamente fazendo uma ponte com a geração nova, entregando um filme que é pipoca. Não espere muito, é um entretenimento despretensioso, leve. Então eu acho que no final do dia, Ghostbusters, Apocalipse de Gelo é um rolê gostoso. Quero levar meu esposo para assistir esse filme no cinema. Ele ainda não assistiu Mais Além, então eu tenho duas tarefinhas aí para fazer com ele, assistir Mais Além e levá-lo para assistir Apocalipse de Gelo nos cinemas, e eu acho que vocês vão gostar sim. Agora conta aqui pra mim, você gostou de Mais Além, lançado em 2021? Você é fã dos clássicos dos anos 80? Deixa o seu comentário e não se esqueça de acompanhar a gente. Eu te espero lá no Instagram, no meu Instagram, no @RafaGomes, no meu TikTok, no @RafaGomesC, e te espero também no Instagram do Cinepop, que é o @site Cinepop. E é claro, não se esqueça que o cinepop.com.br é o seu site de cinema. Um beijo, um queijo, a gente se vê na próxima. Tchau!